TV Educativa de Marília para o Mundo, hoje, domingo, 25 de fevereiro. Estamos aqui na PUESP com o coletivo de professores e nós vamos entrevistar agora o professor Matheus, que vai estar conversando com a gente algumas questões administrativas, desde reforma curricular do ensino médio, questão de atribuição e o que isso impacta depois na formação desse aluno, né, que tem vários objetivos como a formação cidadã, libertadora, mas o importante é a gente questionar esses problemas anteriores. Será que nós vamos garantir esse tipo de educação? Bom dia, professor. Com relação à reforma do ensino médio, quais aspectos o senhor poderia apontar para a gente? Bom dia, Emerson. Tudo bem? Bom, seguinte, primeiro a gente tem que levar em consideração quando a reforma do ensino médio, como nós conhecemos, começou a ser colocada como política pública em prática. A gente tem que levar em consideração que a gente estava em 2017 e essa medida foi colocada via medida provisória, ou seja, a canetada. Isso aconteceu principalmente porque a gente sabe a perspectiva ideológica do governo naquela época era uma perspectiva neoliberal, posso comentar um pouquinho sobre isso, mas essa reforma ela principalmente levou em desconsideração todas as pesquisas relacionadas à educação que aconteciam até esse período, porque os governos anteriores também debatiam o que precisaria ser efetivado do ponto de vista de política pública para melhorar a educação no estado de São Paulo e para melhorar a educação no Brasil como um todo. A gente tem um problema de defasagem de financiamento, falta de financiamento no estado, principalmente, mas a gente tem um problema curricular também. Essa medida provisória que foi aprovada em 2017, com a nova reforma do ensino médio, ela não levou em consideração essa defasagem de investimento, que era necessário e que é necessário. Inclusive que a gente revise a todo ano o quanto é necessário aumentar esses investimentos, porque a gente sabe que as infraestruturas devem acompanhar as necessidades que surgem e elas estão sempre surgindo. O Brasil, por exemplo, ele investe proporcionalmente menos do que todos os países da OCDE e ainda assim se considera um dos países que investe mais em educação, o que é uma grande falácia quando a gente analisa os dados. Bom, eu anotei aqui algumas coisas para a gente caminhar um pouquinho sobre isso. É interessante pensar que essa reforma do ensino médio, que leva em consideração somente o currículo, ela não carrega somente uma estrutura que supostamente melhoraria a educação, ela carrega também um interesse por trás. E é sobre isso que a nossa crítica se pauta principalmente. Qual é esse interesse, o quanto ele pode ser concretizado, como as pessoas são afetadas, os alunos principalmente são afetados com isso, quando ele é colocado em prática numa situação onde a infraestrutura, por exemplo, não permite que isso aconteça. E só para reforçar, Matheus, né, para o nosso telespectador lembrar, esse período de 2017 que a gente acompanhou, até então, antes, estava sendo discutido em coletivos, em conselhos, essa mudança. E nesse período foi quando teve a retirada da presidenta Dilma do governo e foi colocado Michel Temer. Né? E aí sim foi essa questão da educação neoliberal. Né? Então eles vieram justamente para implantar essa pauta na educação. Exato, Emerson. Ou seja, foi uma medida provisória que foi instaurada a partir de um golpe. A partir de um golpe que desconsiderou toda essa discussão e colocou a sua pauta porque viu a possibilidade de colocar essa pauta sem discutir com a população e até com os congressistas o que simbolizava essa pauta. Né? Então, por exemplo, a reforma do ensino médio hoje em dia, ela tem um caráter de enxugamento de gastos, e aí vem essa questão do neoliberalismo. Ao invés de nós incentivarmos que o Estado aumente os seus investimentos em coisas que são importantes para o Estado, como a educação, nós incentivamos que o Estado reduza os gastos, abrindo espaço assim para que o setor privado consiga cobrir esse espaço que é deixado pelo Estado. Isso é um problema porque isso aumenta, por exemplo, a desigualdade social. Eu não sei se vocês sabem, mas atualmente os estudantes que prestam vestibulares, por exemplo, até o Enem, ou Unesp, USP, Unicamp, quando eles chegam para realizarem essas provas, muitas vezes eles se defrontam com questões que eles não veem mais no ensino público do estado de São Paulo, principalmente. Isso significa que jovens de classe pobre, que são pobres e estudam na escola pública, estão em pé ainda maior de desigualdade com jovens do ensino da rede particular, que são preparados a todo momento para realizarem essas provas, o que dificulta ainda mais uma representatividade no ensino superior, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil como um todo.
E reforçando o que você está falando dessa mudança, o que a gente pode acompanhar é assim, as escolas públicas encheram de disciplinas com nomes estranhos, às vezes sem professores, Sim. né? E as escolas particulares, elas não deixaram de dar os conteúdos que vão cair nesse vestibular, mas estender os seus horários para dar essas matérias como opcionais para a formação do aluno. Quer dizer, a escola particular ela conseguiu se adaptar, até porque ela também estava nesse movimento aí dessa mudança, e quem realmente saiu perdendo foram da escola pública. Sim, foram os alunos da escola pública. Por exemplo, uma das coisas que foram retiradas no ensino público por conta da nova reforma do ensino médio foi o ensino crítico. Disciplinas como filosofia, sociologia, história, artes estão perdendo espaço para que disciplinas como oratória, em alguns casos, no caso dos itinerários formativos que aconteciam no ano passado, mas esse ano parece que não existem mais, os alunos aprendiam sobre como fazer chocolate caseiro na escola. Percebe? Enquanto eles tinham o seu tempo destinado para aprenderem chocolate caseiro na escola, os alunos de escola particular estavam se preparando para os vestibulares, realizando redações, realizando cursinhos preparatórios específicos para os vestibulares. Isso significa, novamente voltando para aquele ponto, que a desigualdade social está se ampliando com uma reforma que deveria melhorar a educação para todos, de forma geral, né? E uma questão que você está falando, por exemplo, acabam fazendo convênios com o próprio Sebrae para dar cursos de empreendedorismo, ensinando as crianças a fazer trabalhos com materiais reciclados. Isso é importante, mas é tirado de matérias que deveriam ser trabalhadas para prepará-la de outra forma. Sim, exatamente. Algumas disciplinas que existem atualmente, liderança, oratória, não que não seja importante as pessoas saberem se portar em público, não que não seja interessante as pessoas saberem lidar com grupos, com um coletivo, mas o porquê essas disciplinas especificamente entram no tempo que poderia ser destinado para, por exemplo, filosofia e história. Lembrando, eu sou professor da rede e eu estou em contato direto com essas disciplinas. O que eu percebo é uma espécie de adestramento para esses indivíduos considerarem que a vida deles depende somente deles, e não de fatores sociais, não de fatores políticos, que é o que nós sabemos que realmente condiciona e dá possibilidade para nós existirmos no mundo, né? Afinal de contas, por exemplo, se esses jovens não são preparados para o Estado, levando em consideração que o Brasil é um país totalmente desigual, para conseguirem acessar o ensino superior, consequentemente, o Estado está deixando esses jovens sem educação superior, sem ensino superior, e está garantindo que somente um grupo específico tem acesso a isso, que são os ricos. Curiosamente, os jovens de ensino público no Brasil, da rede de ensino médio fundamental público no Brasil, precisam pagar faculdade pública para conseguirem ter um curso superior. Enquanto isso, os jovens de escola particular conseguem acessar as universidades públicas do país. Olha só que curioso, né? Parece que as coisas se modificam. Aqueles que mais precisam são os que menos conseguem ter acesso ao que precisam. E isso, com certeza, é uma discussão que a gente pode voltar numa outra pauta. Esses alunos de escola pública, muitas vezes, vão para as faculdades EAD, né? Exatamente. Que aí é o que ele vai ter acesso de pagamento e aí, infelizmente, a formação dele vai ser mais precária ainda. Exatamente. Atualmente, parece que o MEC está discutindo, inclusive, retirar a possibilidade de cursos de licenciatura EAD e outros cursos, porque reconhece que isso é uma forma de desqualificar a educação. Porque você cria, por exemplo, disciplinas que precisam de um tato direto. Por exemplo, pedagogia é um curso que você precisa ter um contato direto com os estudantes, colocar em prática aquilo que você está aprendendo, porque a pedagogia em si envolve muito do contato, do diálogo, do saber se portar, do saber as necessidades do outro. E quando você só tem essa relação à distância com esse conteúdo, você perde muito disso. E aí qual é a complicação disso? Quando esse professor formado EAD chega na sala de aula e se depara com uma infraestrutura onde ele tem que lidar com 40, e no caso dos amigos comentaram aqui, 50, 57 alunos ativos numa lista de chamada, isso significa que esse professor ele não vai conseguir realmente colocar aquilo em prática porque ele não foi preparado para essa realidade, certo? Bom. E aí tem outro tópico que você estava questionando, justamente até da própria atribuição, né? Certo. Porque aí a gente tem todo esse problema de currículo, toda essa questão da formação do professor e, ao mesmo tempo, a gente está tendo um problema na atribuição que está confuso esse ano também, né, Matheus? Muita gente não entendendo esses critérios de classificação, a gente acompanhando com o próprio aplicativo, às vezes, na falha na hora de expor os dados, né? E muitas pessoas não estão nem conseguindo pegar aulas. Sim. Isso também vem a caminho da reforma do ensino médio, porque é uma espécie de enxugar gastos do Estado. A educação ela não é vista como algo como um investimento, ela é vista como um gasto. E nesse sentido, todas as etapas da educação precisam
precisam ter os seus gastos reduzidos. A tentativa de colocar a atribuição online, porque hoje ela é feita de forma remota, é uma tentativa de enxugar gastos também. E qual é o problema disso? O problema da educação, ou melhor, da atribuição de aula ser realizada de forma remota é que nós não sabemos o que realmente acontece. Eu vou dar um exemplo para vocês que é o que está acontecendo agora. O governo do estado de São Paulo anterior aprovou um concurso. Os professores realizaram esse concurso no outro governo, que é o governo do Tarcísio, porque ele foi obrigado a realizar esse concurso. Beleza, realizaram esse concurso com 15 mil vagas para uma necessidade aqui no estado de São Paulo de no mínimo 100 mil professores. Ou seja, o estado está contratando 15 mil professores para uma necessidade de 100 mil professores. Isso no mínimo, tá? O que significa, novamente, esse enxugar de gastos ou enxugar de investimentos na educação. Bom, essa lista foi utilizada para além desse concurso para que esses outros professores, que somos nós professores categoria O, pudessem pegar aulas. Então, os professores têm uma lista, que é a lista do concurso, e a Secretaria de Ensino do Estado de São Paulo distribuiu uma outra lista para as diretorias de ensino, que é uma lista que já conta o tempo de serviço desse professor, mais a pontuação dele nesse concurso, e a partir dessa classificação os professores seriam chamados. Qual é o problema? Por exemplo, na diretoria de ensino de Marília, nós não tivemos acesso a essa lista com a pontuação, o que fez com que muitos professores não soubessem realmente em qual pé estava a lista de classificação na hora que os professores haviam sido atribuídos. Então, por exemplo, na lista do concurso o professor estava em 520, mas na lista de pontuação ele estava em 310. E muitas vezes pessoas que estavam acima dele na lista do concurso ou na lista da diretoria de ensino eram chamados para realizarem a atribuição de aula e eles não. Eles se perguntavam, mas por que isso está acontecendo? Qual é o critério real? Tanto é que, devido a essa necessidade, a gente se reuniu, foi até a diretoria de ensino para verificar uma espécie de transparência, a possibilidade de apresentarem uma transparência. Até porque essa questão da atribuição é interessante. Hoje em dia, um dos responsáveis pela unidade escolar para realizar a atribuição é o diretor. O diretor ele pode ter uma relação com o supervisor de ensino e aí é uma hipótese de como poderia, por exemplo, o sistema ser burlado, tá? Eu não estou acusando ninguém. O diretor poderia pedir para esse supervisor que guardasse uma quantidade de aulas para um professor específico. Aquele professor que, por exemplo, na hora de discutir as questões pedagógicas na sala de aula, nunca se defronta com a direção, por exemplo. E aí é uma espécie até de você criar uma equipe que esteja coesa aos seus interesses, não aos interesses da educação, que é o que a gente está discutindo aqui. Ele pode pedir para esse supervisor guardar uma quantidade de aulas para esse professor. Como a gente não tem acesso a essa lista e a gente não sabe como ela está rodando realmente, isso pode acontecer perfeitamente. Percebe? Então a atribuição ela é, digamos assim, viciosa desde o seu início. Primeiro, do ponto de vista ideológico. Ela acontece de forma tal que diminui o que deveria ser o investimento para a educação, para melhorar efetivamente a educação no estado de São Paulo e, consequentemente, sucateia, né, a categoria dos professores. Não só dos professores, mas dos alunos que são afetados por isso também, porque hoje em dia existem aulas acontecendo sem professores por conta dessa atribuição de aulas. E uma coisa que a gente pode frisar infelizmente, a tecnologia nesse ponto houve um retrocesso, porque antigamente nós tínhamos a atribuição, era uma lista única, né, era toda impressa, colocada na parede da diretoria de ensino, né, então os professores iam lá e realmente poderiam ver qual era a classificação. Então, quando era chamada, a pessoa sabia realmente a ordem dela, então era até feito isso em público, para os professores que iriam ter atribuição acompanhar, né? E essa questão do online pode ter falhas, né? E isso realmente pode trazer muitos problemas. Mas aí, nesse caso, Matheus, a gente pensando nessa reforma do ensino médio, essa questão da atribuição que gera problema administrativo com a falta de professores, a pergunta como que nós vamos pensar numa educação emancipadora, libertadora, que a gente possa acreditar com esse tipo de cenário e o que a gente pode continuar a fazer para acreditar nessa educação transformadora do país? Certo. Bom, reconhecendo toda essa problemática estrutural, de financiamento, ideológica,
sei lá, acho que a única saída que eu encontro é a organização desses professores, não só dos professores, mas de toda a população que reconhece na educação algo super importante para a construção do ser humano, para a formação do ser humano crítico que, por exemplo, não vai repetir um holocausto porque não estudou corretamente o que foi a história do holocausto, certo? De certa forma, além dessa organização, é preciso também discussão. Além dos professores se organizarem, é preciso que haja discussão de forma mais responsável e que a gente consiga retomar a responsabilidade do Estado diante disso. Uma vez que nós pagamos impostos e os nossos impostos deveriam se converter em serviço público de qualidade, esse é um dos pontos que a gente tem que solicitar também. Por que a gente investe tão pouco na educação do Estado de São Paulo? Por que a gente está fechando sala e as salas estão superlotadas e ao mesmo tempo o governador do Estado de São Paulo está falando que vai reduzir o investimento na educação no Estado de São Paulo? Ele disse recentemente, inclusive, que o professor não tem um bom salário nem uma boa infraestrutura para conseguir executar a sua função, mas ele tem amor. E aí a gente tem que se perguntar, que tipo de amor é esse que nos coloca nessa situação, que coloca os jovens nessa situação? Pensar uma educação emancipatória nesse sentido é pensar o total do que envolve a educação. Não é pensar somente essa questão ideológica, ela é super importante, é ela que vai nortear e balizar o que a gente vai fazer posteriormente com esses recursos. Mas é conseguir se organizar, pressionar e utilizar todos os recursos necessários para fazer frente a essa determinação que vem de cima e nunca leva em consideração o que nós, que estamos aqui embaixo, no chão de sala, sofrendo, tendo que lidar com jovens que estão desmaiando por conta do calor e as escolas não possuem estrutura para lidar com essa situação. Então, são coisas importantes que a gente tem que levar em consideração e eu acho que, para isso, nós temos que nos organizar. É justamente pensando nisso, nesse papel da organização e na função da organização, que a gente tem um convite, inclusive, para que os professores estejam mais próximos desse coletivo, venham conversar com a gente e se aproximem apresentando os seus pontos, para que a gente possa pensar a educação nesse total, discutindo de forma democrática realmente e reconhecendo as contradições dessa realidade que nos assola e que nos deixa ansiosos. A gente não pode esquecer, galera, que essa situação é uma situação que vem fazendo com que os professores adoeçam. Os professores é uma das categorias profissionais atualmente, principalmente no estado de São Paulo, que mais afasta por conta de adoecimento psíquico, por conta de sofrimento psíquico levado a cabo por conta dessa estrutura que nos cerca atualmente. Certo, e reforçando o que o Matheus falou, as condições de trabalho realmente tá muito difícil, né? E até pegando a fala, né, do governador essa semana, falar para o professor, né, se quando ele for pagar o IPTU dele ou pagar a conta de água, se ele pode pagar em amor, né? Quando ele for abastecer o carro, porque ele vai dar aula na Zona Norte e na Zona Sul, se ele chegar no posto de gasolina, se ele pode encher o tanque dele com amor, né? Ou se quando ele for lá na Riachuelo ou em alguma loja pagar as contas dele, se ele também pode pagar com amor, né? Infelizmente, toda vez que tem uma crise educacional dessas, as pessoas sempre evocam isso, né? O sacerdócio do professor, o dom do professor, né? O a questão emotiva, né? E o professor realmente tem que entender que essa luta é uma luta de classe, né? Uma luta sindical, uma luta de conscientização para realmente que a gente possa ter mudança. Mais alguma coisa que você gostaria de falar, Matheus, para encerrar? Não, é isso mesmo. Eu reitero novamente o convite, pessoal. Eu acho que, considerando que é uma luta de classe, nós, enquanto professores, principalmente, precisamos nos organizar para fazer frente a toda essa destruição da educação do estado de São Paulo, principalmente. Uma coisa importante, a CONAI recentemente votou a revogação do ensino médio na federação. Será que nós teremos força de fazer frente, junto ao estado de São Paulo, para que essa revogação seja colocada em prática? Coisas que só acontecem quando nós nos organizamos e fazemos pressão. A gente sabe que a política funciona dessa forma. Então, faço um convite para que a gente repense a educação coletivamente e crie força para fazer essas pressões necessárias para que a mudança aconteça. Tá certo, muito obrigado, parabéns e bom trabalho. TV Educativa, professor Emerson, repórter educativo.